Vamos lá, predador, aula de número 9. Por que a sua intuição está adormecida, provavelmente, e como acordá-la? Eu sofri por isso também. Acho que até os meus 27 anos eu tive a minha intuição adormecida, tá? A percepção da intuição e a aplicação daquilo que eu nasci para fazer. Eu não fiz até os 27 anos, pelo menos, e ainda não executei tanto até os meus 29 para 30 anos. Ou seja, tem pouquíssimo tempo que eu estou fazendo isso. Então, se você é jovem, você tem menos idade do que eu, cara, escuta com atenção isso novamente e bora para ação, bora fazer acontecer. Bom, a nossa intuição é adormecida primordialmente, né, primeiramente, entre a primeira infância e a época da escola. Por quê? É quando você é criança e você é um sonhador e você começa a falar, papai, eu quero ser um astronauta, papai, eu vou ser médico, eu vou ser não sei o quê. Aí, independente da sua situação financeira, independente da sua realidade, os seus pais ou as pessoas que conviveram com você quando você era criança, vai achar lindo, isso mesmo, meu filho, você vai ser médico, você vai ser astronauta, você vai ser físico, o que você quiser, dane-se você que você vai fazer. E vai te incentivando. Porém, quando você vai adquirindo um pouquinho de idade, os pais ou as pessoas, não por maldade, elas começam a querer colocar um pouco de realidade na sua vida. E a realidade, muitas das vezes, não é o melhor a se fazer para você impulsionar a sua intuição, visto que tudo que está em nossa volta, em algum momento, ele foi sonho, ele foi imaginação, ele não foi uma realidade. Alguém imaginou aquilo e fez aquilo se tornar realidade. Então, quando você está na sua infância, você começa a estudar e começa a perceber que você está tendo alguns sonhos, como no meu caso, por exemplo, dependendo da sua condição financeira, da minha condição financeira era uma forma do meu pai me defender. Não foi maldade dele não, porque meu pai foi um cara fera pra caramba da minha criação e na criação dos meus irmãos. Mas para me defender, ele fala, não, meu filho, você é pobre, você não vai ter isso não, você vai ter que trabalhar duro e tal. Então, a realidade dele fez imprimir na minha mente, na minha cabeça, que tudo que eu fosse conseguir seria com muito trabalho, muito custoso, seria muito difícil. E que de início foi sim, muito trabalhoso, muito custoso e muito difícil. Mas hoje é só trabalhoso, o que não quer dizer que seja custoso. E não quer dizer também que seja difícil ou negativo. Hoje eu trabalho muito, e quando eu me pego trabalhando muitas horas até, que é raro trabalhar muitas horas, não trabalho tantas horas assim, atualmente, mas quando eu estou num trabalho novo, que eu tenho que despender ele muitas horas, o meu sofrimento é zero. Afinal de contas, eu só faço aquilo que eu adoro fazer, eu me amarro em estar fazendo aquilo. Então não me importa em estar fazendo aquilo. Aquilo é incrível, é fantástico de fazer, eu adoro fazer. Preparar um show novo de stand-up, eu adoro fazer, o processo de criação tal, é sensacional. Eu tenho que pegar repertório novo para cantar, é sensacional também, é fantástico ir lá, ensaiar com a banda, pegar a noção, tal, estudar o que fazer, como fazer, entonação, percepção, criar uma palestra nova, criar um curso, um treinamento, uma mentoria, enfim. Eu adoro fazer isso. Então a gente acaba associando, a maioria das pessoas, tá? Acredito eu que talvez tenha acontecido isso com você, é associado a vida dura, a vida trabalhosa com algo negativo. E não quer dizer que o trabalho seja negativo, o trabalho pode sim, deve ser prazeroso, divertido, tranquilo. Mas então qual que é a raiz que fez com que contaminasse você e você percebesse que você detesta passar de segunda a sexta-feira, entre 8 da manhã e 5 horas da tarde, se for o primordial, o convencional, as suas horas de trabalho bem trabalhadas, serem sofrimento, essa tortura, e você ter que sextar finais de semana, você, poxa, finalmente sexta-feira, sendo que eu, por exemplo, estou aqui, hoje é quarta-feira, e eu estou nem aí para que o dia de semana que é, porque eu adoro trabalhar, adoro fazer o que faço, não me importa se é segunda, se é terça, se é feriado, se é sábado, domingo, porque eu me amarro em fazer isso, é o que sou, né? Eu adoro estar aqui com vocês, falando, fazendo curso, gravando. Isso, às vezes, quando eu escutava algumas pessoas falando isso nas redes sociais, eu achava isso babaquice, achava que seria clichê, ou o cara tá fingindo ali para me vender alguma coisa e tal. Algumas pessoas até fazem isso, mas hoje que eu vivo esse tipo de vida, eu compreendo, entendo isso, eu vejo quão prazeroso pode ser o trabalho, quão prazeroso pode fazer o que se gosta de fazer. Então, eu vou contribuir com você agora, falar mais uma vez aí, qual que foi a origem disso. Bom, provavelmente a origem da não percepção de fazer-se o que se gosta para ganhar dinheiro, para ganhar vida, para se divertir e para ser bem remunerado, para conquistar uma vida dos sonhos, a morte desse pensamento, dessa sensação, origina-se normalmente na idade escolar, em que você está estudando, está aprendendo, e você percebe que as matérias, elas tendem a colocar você em grau de paridade. Então, se é o seu caso, por exemplo, como o meu, uma pessoa que adorava as comunicações, adorava aprender história, adorava a redação, adorava as artes, desenhar, e não era tão adepto aí às matérias de educação física, nem às matérias de exatas.
você percebe que as suas notas de exatas tendem a diminuir um pouco e as notas das áreas de humanas eram muito maiores, e você acaba sendo reprimido por muitas das vezes aí pelos professores. Aí daqui a pouco você tira uma nota considerada vermelha, aí os seus pais ou os seus responsáveis tendem a ir à escola, aí lá você é repreendido, e os nossos pais, as pessoas que nos criaram, começam a colocar a gente para poder estudar as matérias que detestávamos na escola, ou seja, aquele tempo que tínhamos livres, como no meu caso, para poder ler as histórias que eu gostava de ler, para ler os livros que eu adorava ler, para assistir os desenhos que eu curtia ler, para desenhar, para aplicar lá a arte na hora do desenho, para poder fazer um pouco de teatro, atuação. Eu era pegado todo esse horário, que eu tinha prazer em dedicar horas e horas fazendo isso, era reprimido, era excluído esse tempo para ser dedicado, por exemplo, às exatas, que eu detestava, sempre detestei, nunca que usei as exatas específicas, né? As exatas mais superiores ali, Bhaskara, tal, nunca aprendi nem forma de Bhaskara, para você ter ideia. Olha como que o ser humano se formou no ensino médio. Eu não aprendi nem a fazer Bhaskara, eu detestava matemática. Eu acredito que apenas um ensino natural de somar, multiplicar, dividir e tal, porcentagem, regra de 3, já é o suficiente para você passar a sua vida inteira. Se você não for um engenheiro, não for um físico, não for um químico, você não vai usar esta matemática mais avançada para caca nenhuma, para nada. Ou seja, então a minha energia era muito mais sugada 1 hora estudando matemática do que 5, 6 horas desenhando, ouvindo música, aprendendo música, cantando ou atuando, fazendo teatro, enfim. Foi me contaminado aquele meu prazer pela vida, aquele meu desejo, e acabou-se que quando eu cheguei na idade adulta, eu percebi que ou você faz faculdade, não foi minha realidade, porque eu não tinha dinheiro nem para pagar pré-vestibular, eu era numa origem bastante financeiramente desprovida, né? Desprovida financeiramente, e eu não tive as condições de estudar para algum curso, enfim. E caso eu tivesse tido a condição de estudar para algum curso, eu não teria feito o curso que eu adoraria ter feito, que seria artes plásticas, por exemplo, ou algum curso de cinema, um curso de teatro, não. Eu teria feito algum curso voltado aí para o direito ou para a engenharia, ou seja, matérias que eu nem sou tão satisfeito em aprendê-las, sendo que hoje eu domino bastante o direito, até porque eu me interesso muito pelas matérias de direito, mas... Ou então tentaria medicina, porém medicina não poderia fazer também, porque medicina tem os livros muito caros, o curso era o dia todo, né, de manhã até de tarde, e eu tinha que trabalho desde a minha pré-adolescência. Ou seja, foi me contaminado até que algum dia eu percebi, de alguma maneira, eu fui unindo informações e percebi que sim, era possível trabalhar com o que se gosta, era possível ter prazer pelo trabalho, era possível ter prazer pelo que se ama. Por quê? Afinal de contas, se você observar como que é formada a nossa estrutura social capitalista, você passará em média 8 horas por dia trabalhando, 8 horas por dia dormindo e 8 horas por dia fazendo alguma outra coisa. Se você for compreender isso na prática mesmo, são 8 horas dormindo, sobram-se apenas 16 horas em média de vida real. Então, se você pegar a quantidade de vida real mesmo, metade da sua vida você passa trabalhando. Então você vai passar metade da sua vida trabalhando com aquilo que você detesta? Não faz sentido, não é inteligente fazer isso. E aí, massacrante, a maioria das pessoas vive assim, passando a metade do seu tempo de vida trabalhando com o que não gosta, com o que não ama, com o que detesta, com o que não aprecia. Então leva outra coisa em consideração, vamos supor que você ainda trabalha longe, você gasta 1h30 para ir, ou 1 hora para ir, 1 hora para voltar, são mais 2 horas. Então você passa mais do que a metade do seu tempo de vida, 10, 11, 12 horas de tempo da sua vida trabalhando, e 6, 4, 8 horas só apenas fazendo aquilo que você de repente gosta, ou fazendo nada. Você chega tão cansado, sem energia de agir, porque fazer o que não se gosta toma muito a sua energia, e você senta no sofá e não quer fazer mais nada, quer só lá ficar morgando lá, como se fosse um zumbi, zapeando pela Netflix, pela TV a cabo, fazendo alguma coisa, ou pelos grupos do WhatsApp, rindo de bobagens, não aplicando nada ao seu favor, não aprendendo nada, não dedicando talvez 6 meses, 1 ano, até 2 ou 3 anos para desenvolver uma habilidade que esteja antenada, concatenada, interconectada com as habilidades que você já nasceu com uma predisposição a desenvolver, para assim você, com essa predisposição a fazer algo, logada a este algo, ou algum tipo de atividade que vai lhe trazer dinheiro, se torne aí a sua segunda fonte de renda, e quem sabe, né, que é o que eu desejo muito em breve, que ela se torne a sua principal fonte de renda, ou mais fontes de renda, que é assim que eu fiz. Por exemplo, eu tenho os 7 canais, ou seja, a área da comunicação, eu tenho 7 canais que me trazem dinheiro, eu tenho o livro, eu tenho o e-book, eu tenho o audiolivro, eu tenho o curso, eu tenho mentoria, eu tenho palestra, eu tenho show de stand-up, eu tenho uma palestra divertida também paga, eu tenho masterclass, eu tenho uma porrada de coisas. Enfim,
Perceba isso, perceba e busque lá na sua infância, lá nas suas percepções. No curso você aprendeu como identificar isso. Identifique aquilo que você ama fazer, aquilo que você tem talento, aquilo que você tem uma predisponibilidade, você tem uma vocação, você tem um dom inicial de realizar. Realize isso. A sua intuição demonstra isso para você. Isso vai auxiliar você a se interconectar consigo mesmo, a sua parte interna, e vai fazer com que a sua intuição seja melhor desenvolvida, seja melhor percebida. Isso sim auxiliará você também, claro, a desenvolver o melhor sexto sentido, porque você vai estar interconectado consigo mesmo, com a sua missão de vida, com o que você nasceu para realizar de valor e contribuir com as outras pessoas nessa terra. Acho que para essa aula está muito bom, já passou de 10 minutos. Vamos para a próxima aula.